É aqui. É aqui. Aplicações da primeira lei da termodinâmica. Professor, qual é a página, gente? A página é a página 17, tá? Página 17, aplicações da primeira lei da termodinâmica. Aí a gente vai ver o seguinte, ó. Na aula passada, a gente viu o que representa, na verdade, essa primeira lei da termodinâmica, né? A primeira lei da termodinâmica nada mais é do que a conservação da energia aplicada aqui na termologia. A primeira lei da termodinâmica, matematicamente, nos diz o quê? Que a variação de energia interna, eu vou aproveitar e logo colocar aqui também. Deixa eu tirar isso aqui. Ó, a gente viu na aula passada, né? Primeira lei, né? Como é que se expressa matematicamente a primeira lei da termodinâmica? Primeira lei da termodinâmica. Só para colocar aqui. Então a gente viu que lá na primeira lei, eu posso usar o seguinte: toda a quantidade de calor que o gás recebe é igual à variação de energia interna mais o trabalho. Então isso aqui é o que a gente representa como primeira lei da termodinâmica, que nada mais é do que uma soma de energia, tá? É soma de energia. Aí lembrando o seguinte, ó, que o que é, na verdade, trabalho, né? O que é esse W aqui? Isso aqui é o trabalho, ó, trabalho realizado pelo gás, trabalho realizado pelo gás, certo? Isso é trabalho. Isso aqui a gente sabe que isso aqui é o que? Energia interna, energia interna do gás, energia interna do gás, e isso aqui é a quantidade de calor. Quantidade de calor fornecido, ó, fornecido ou retirado pelo gás, né? Isso aqui, então, a gente viu o que seria essas três coisinhas aqui, ó. Quantidade de calor fornecido ou retirado pelo gás, energia interna do gás ou trabalho realizado pelo gás. Aí a gente viu o seguinte, né? Que se você pega o gás, aí você tem lá o sistema, você tem aqui, ó, um recipiente com gás. Esse gás tem moléculas em movimento, né? Que seriam as partículas. Aí eu digo assim, pessoal, vamos supor que esse gás, ó, ele tem aqui tem uma fonte térmica aqui, ó, fornecendo calor para ele. E aí essa quantidade de calor vai fazer o quê? Essa quantidade de calor, de acordo com a fórmula aqui, ó, essa quantidade de calor que eu estou fornecendo para o gás, vai fazer a energia interna do gás variar e vai fazer com que o gás possa realizar trabalho. Só que a gente tem que saber o seguinte, a gente tem que ver se toda essa quantidade de energia que eu forneço para o gás vai ser suficiente para aumentar a energia interna. Como é que eu sei disso? Se eu fornecer para o gás, digamos, 200 joules, só que desses 200 joules, o gás vai realizar um trabalho, digamos, de 120, ó. Se o gás recebe 200 e gasta 120, ele tem uma energia interna positiva. Ou seja, a energia interna dele vai ser quanto aqui? De cabeça, você sabe. Se você ganha 200 e gasta 120, a energia interna do gás é 80 joules. Então, nesse caso, como o gás está gastando menos do que ele ganha, a energia interna é positiva. E se a energia interna é positiva, o que é que vai acontecer? Aumenta a temperatura do gás. Ou seja, o gás vai ficar mais quentinho. Certo? Beleza? Então, sempre que a energia interna, sempre que o gás ganha uma quantidade de calor, ganhou uma quantidade de calor, ganhou 200 joules, né? Dessa fonte térmica aqui, ó. Aí desses 200 joules, ele se expandiu e realizou o trabalho. É como se o êmbolo tivesse nessa posição aqui, ó. É como se o êmbolo tivesse nessa posição aqui e veio para cá, ou seja, houve uma mudança no volume do gás, certo? O êmbolo simplesmente foi deslocado.
O gás empurrou o êmbolo. Então o êmbolo subiu. Só que para ele realizar trabalho, ele gastou 120 joules. Se ele ganha 200 joules de energia e gasta 120 joules de energia, ele vai ficar com 80 joules de energia interna. Tá? Então, isso aqui é um fato onde o gás se aquece. Aquecimento. Certo? Aquecimento. Agora, se por acaso, o gás ganha 200 e gasta mais do que ele... Ó, aqui está o recipiente. Aí aqui de novo tem uma fonte térmica, né? Ó. Tem uma fonte térmica aqui fornecendo calor para o gás. Só que aí o que, é que vai acontecer? Ó? Ele ganha 200, pessoal. Ganha 200 joules. Ganha 200 joules. Só que aí ele vai realizar um trabalho, vamos supor, de trabalho de 220. Ó. Como é que pode? Ele ganha 200 joules de calor e gasta 220 joules de energia. Então significa que ele usou a energia interna que ele já tinha. A energia interna vai ser o quê? Negativa. Quanto é que vai ser a energia interna? Ó? Ele recebe 200, mas gasta 220, ele gastou mais do que ele já tinha. Ou seja, a energia interna aqui é menos 20. De cabecinha você consegue fazer isso aí. Certo? Então, nesse caso, pessoal, quando a energia interna é negativa, vai acontecer o quê? Diminui a temperatura, tá? Vai ter, o gás aqui vai resfriar. Vai resfriar porque está diminuindo a energia interna do gás. Certo? Então, isso aqui é uma continha fácil, basta você saber o que vai acontecer quando eu forneço essa quantidade de calor para o gás, né? Pode acontecer também do gás estar perdendo calor, e pode estar perdendo calor e estar ao mesmo tempo se expandindo. A gente viu algumas situações desse caso aí, mas sempre fiquem atentos, o que, é que as questões vão perguntar mais para vocês, ó. Fiquem atentos o que, é que vai acontecer com a energia interna, tá? Fiquem atentos o que, é que vai acontecer com a energia interna. Ou a energia interna pode aumentar, aí se aumenta a energia interna porque aumentou a temperatura do gás, ou a energia interna pode diminuir se o gás sofrer um resfriamento, tá? A parte mais importante da primeira lei da termodinâmica é você entender o que, é que vai acontecer com essa troca energética. Aí lá nos nossos slides, ficou faltando a gente ver o quê? Ficou faltando a gente ver essa parte aqui das aplicações da primeira lei. O que, é que seriam essas aplicações da primeira lei? Vamos lá, né? Então você vai ter aqui, ó, aí quem quiser ir acompanhando, aí eu já vou passando aqui para a página 17, tá? A gente fez as atividades, a página 16, aí a gente está aqui na página 17, tá? Aplicações da primeira lei da termodinâmica. Pessoal, as aplicações da primeira lei da termodinâmica é o seguinte, ó. Deixa eu ver se tem alguma. Aqui a gente vai ter transformação isotérmica. Vocês lembram que é uma transformação isotérmica? O que é uma transformação isotérmica? Quem que responde? É aquela que a temperatura permanece constante. Isso, exatamente. Transformação isotérmica, como o Vitor falou, é aquela que a temperatura fica constante. Ou seja, o gás não vai ter a sua temperatura se elevando. Então, imagine que você tem aqui um recipiente, ó, as partículas aqui, ó, as moléculas do gás em movimento. Lembra que esse movimento é devido ao fato do gás ter temperatura. Essas partículas só podem estar paradinhas se o gás estivesse a 0 Kelvin, coisa que é impossível. Aí eu vou pegar esse gás aqui, ó. Imagine que você pegou o gás, eu vou também colocar aqui do lado o gráfico. Esse gráfico a gente toda aula tá vendo ele, que é o gráfico PV, ó, é o gráfico pressão em função do volume. Aí vamos dizer, ó, que o gás nesse momento aqui, ele se encontra em um estado. Tá aqui vermelho. Ó, o gás aqui tá no estado, eu chamo isso aqui de estado 1, certo? Estado 1. Então, pessoal, o que é que diz o estado 1? No estado 1 ele vai ter uma pressão P1, um volume V1. O que é que vai acontecer? Se esse gás se expande, ó, houve uma expansão. Primeiramente, nesse momento, houve trabalho, sim ou não? O que é que vocês acham? Houve trabalho para passar para o estado 2? O gás realiza trabalho? O gás realiza o trabalho do estado 1 para o estado 2? Sim ou não? O que foi que aconteceu aqui, ó? Aumentou o
Aumentou. Aumentou o volume, mas diminuiu a pressão, então não teve trabalho. Assim, trabalho, veja bem, a pressão, como você falou, Eduardo, está correto, diminuiu a pressão. Mas para ter trabalho, gente, para ter trabalho, tem que ter variação do volume, tá? Tem que ter um deslocamento. Teve um deslocamento, certo? Teve um trabalho aqui, ó. Tem trabalho aqui sendo realizado. Pois houve o quê? Um deslocamento, certo? Trabalho teve. Porém, veja bem, ó. Na mesma hora que a pressão, na mesma hora que o volume aumenta, a pressão diminui. Então, a temperatura, ela aumenta por um lado, vai diminuir por outro. Ela aumenta porque o volume aumentou, mas diminuiu porque a pressão diminuiu. Então, de uma certa forma, a temperatura ficou constante aqui, certo? Então, no estado 2, ó, você vai ter uma pressão P2, um volume V2, tá? Ó, diminuiu a pressão, mas o volume aumenta. Logo, a gente desenha aquela curva que a gente chama isso aqui de isoterma, tá? Isoterma significa o quê? Toda vez que vocês virem esse gráfico aqui, ó, é o gráfico PV, né? Pressão em função do volume. Isso aqui representa o quê? Uma curva descrevendo uma transformação isotérmica, uma isoterma, o nome dessa. Isso aqui, na verdade, é uma hipérbole, né? A gente chama isso aqui de isoterma. Então, gente, como a energia interna, aliás, como a transformação é isotérmica, ΔT é igual a zero, ó, não mudou a temperatura, e como não mudou a temperatura, não mudou a energia interna. Então, existe uma situação em que a energia interna do gás não vai mudar, mesmo eu fornecendo calor para esse gás. Existe uma situação em que o gás vai receber calor e, mesmo assim, a sua temperatura não vai mudar. Como se chama essa transformação? Isotérmica. Ou seja, ΔT não muda, ó, a variação de temperatura é zero, não variou a temperatura. Como não variou a temperatura, não variou a energia interna. Porque a energia interna só pode variar, vamos colocar a fórmula da energia interna, ó, a energia interna só pode variar NR ΔT. Ó. Isso aqui é a expressão da energia interna. Professor, vai até que horas mesmo a aula? Até 9 10h40. Tem um intervalo de 9h50. Ó, gente, então, ó, ΔT. Não, professor, é 10h30. 10h30, né? 10h30. 10h30. Ó, gente, então ΔT, ΔU, ó. ΔU varia em função da temperatura. Se a temperatura não variou a energia interna, certo? Então, nesse caso aqui, eu posso dizer simplesmente o seguinte, ó. Sabendo que a primeira lei da termodinâmica, ó, a primeira lei da termodinâmica não é ΔU mais trabalho, primeira lei da termodinâmica é ΔU mais trabalho, mas, ó, já sabemos que transformação isotérmica, o ΔU é igual a zero, certo? ΔU igual a zero. Então, vai ficar Q é igual ao trabalho. Ó. Como assim, professor? Q é igual ao trabalho. Novamente, eu forneci calor para o gás, ó, forneci calor aqui para o gás. O gás não esquentou, por quê? Porque na mesma hora que ele deveria esquentar, devido ao aumento da pressão, devido ao aumento da agitação de partículas, ele se expandiu. É como se toda a quantidade de calor que o gás tivesse recebido, ele tivesse convertido isso em trabalho. É como se você tivesse dado 100 joules de calor para o gás e todos esses 100 joules ele utilizou simplesmente para realizar trabalho, ou seja, o gás não fica com uma parte dessa energia para aumentar a energia interna dele. Então, nesse caso, ó, sempre que for transformação isotérmica, toda a quantidade de calor, isso aqui vai ser convertida em trabalho, tá? Então, novamente, toda a quantidade de calor que o gás recebe numa transformação isotérmica é transformado em trabalho. Eu já coloquei questões uma vez em prova que falava assim, um gás recebe tantos joules de energia e aí esse gás vai sofrer uma transformação isotérmica. Calcule a energia interna. E eu botava só calcule para ver se alguém ia tentar calcular, mas se a transformação é isotérmica, gente, o cálculo tem que dar zero. Ou seja, você não precisa nem fazer cálculo, na verdade. A energia interna é zero. A energia interna é zero. Se for transformação isotérmica, se a questão pedir qual é o valor da energia interna, na isotérmica não varia a energia interna, certo? Na isotérmica, a temperatura é constante, e como a temperatura é constante, não existe mudança na sua energia interna. A energia interna de um gás só pode mudar em que situação? Se mudar a temperatura. Ó.
Se isso aqui mudar, vai mudar a energia interna, certo? Essa, então, é a transformação isotérmica. Aí, gente, no livro de vocês, ele vai mostrar uma outra grandeza. Essa outra grandeza, ela é chamada de capacidade térmica molar. Capacidade térmica molar, volume constante. Eita, eu não esqueci de colocar aqui, ó. Ou passei. Deixa eu ver. Eu acho que eu dei acho que um slide, passei um slide aqui. Transformação isocórica. Eu acho que tem uma coisinha aqui que eu devo ter esquecido. Mas, ó, ó, dê uma olhadinha na página 18, né? Tem um pequeno cálculo aí, que eu posso mostrar aqui para vocês, que fala do que é a capacidade térmica molar. Tá? Importante aqui saber essa tal de capacidade térmica molar. Então é o seguinte, ó. Se a transformação é isotérmica, de novo, ó, se a transformação é isotérmica, a gente já sabe que na transformação isotérmica, toda a quantidade de calor, transformação isotérmica, o que é que vai acontecer, gente, na isotérmica? Toda a quantidade de calor é convertido em trabalho, certo? Q igual a W. Só que quem é esse Q? Esse Q, pessoal, ele deveria ser útil para variar a energia interna, né? Esse Q deveria ser útil para variar a energia interna. Ou seja, esse Q aqui, você vai ter o quê? Ó? Se fosse para variar a energia interna, né? Seria MC delta T. Tá? MC delta T. E o trabalho, e esse trabalho aqui, seria um trabalho a pressão constante. Ah, não. Então, na verdade, é porque eu peguei a página errada, né? Esse cálculo dele que está fazendo é o cálculo para transformação isocórica. Então, deixa eu só ir para cá de novo. Já eu volto para esse cálculo aqui. Para não ir contra as páginas. É porque na primeira página aqui, onde tem aplicações da primeira lei, ele começou com transformação isovolumétrica. E eu comecei com transformação isotérmica. Eu estava achando estranho, mas só questão de inversão mesmo. É porque o livro, pessoal, começou primeiro falando da transformação isotérmica, né? Ou, aliás, isovolumétrica. Eu comecei falando da transformação isotérmica. Não tem problema, não. Então, a gente vai agora para a transformação isovolumétrica. Gente, passando para a transformação isovolumétrica, porque você está achando estranho esse cálculo aqui. Gente, a transformação isovolumétrica, agora sim, na página 17, né? Por isso aí não tem transformação isotérmica? Tem, mas está na última já no finalzinho lá. É porque ele colocou no finalzinho, na página 19. Eu coloquei como primeiro, por isso que eu estava achando estranho isso aqui. Gente, transformação isocórica, segunda parte, ó. O que é que vai acontecer? Isocórica é o que mesmo? O que é que fica constante do gás na isocórica? Volume. Volume, né? Que também pode ser chamado aqui, ó, pessoal, de isomérica, né? Ou isovolumétrica. Então, a transformação isocórica, o que é que vai acontecer? Ó? Temos o gás, tá? Temos o gás. Tá aqui as partículas de novo em movimento. Aí o que eu faço? Vou desenhar de novo o gráfico PV, pressão, em função da... Aqui no caso é o PT, tá? Porque aqui como o volume é constante, não faz sentido eu colocar um gráfico PV. Então, coloco um gráfico PT, pressão em função da temperatura. Aí você vai ter o gráfico correspondente à pressão 1, temperatura 1, do estado 1 do gás. Então, o que acontece, gente? Ó, transformação isocórica. Vocês perceberam que aumentou a agitação de partículas, não foi? Ó? As partículas estão mais agitadas. Nesse caso aqui, se aumentou a temperatura, consequentemente vai aumentar a pressão do gás, já que a temperatura e a pressão são grandezas diretamente proporcionais. Eu aumento a temperatura, as partículas começam a se agitar com mais intensidade, cada partícula dessa bate nas paredes do recipiente com a força, né, com a pressão maior. Lembra que a pressão está associada ao número de colisões que as partículas fazem nas paredes do recipiente. Então, se aumenta a temperatura, aumenta a pressão do gás, certo? Mas perceberam que ao mudar de estado, ó, o gás mudou de estado, aquele já se encontra em outro estado 2, certo? Gente, estado 2, aqui seria o estado 1. O que foi que aconteceu do estado 2 para o estado 1? A pergunta que eu fiz novamente, vamos ver se vocês prestaram atenção. Houve trabalho aqui? Tem trabalho nessa transformação isocórica? Sim ou não? Na isocórica, o volume é constante. Tem trabalho?
Ou Não, não? Por que não, Harrison? porque o volume é constante. Quando o volume é constante, não tem trabalho. Exatamente, gente, ó. Para saber se tem ou não tem trabalho, basta ver se o êmbolo vai se deslocar. Se o êmbolo não se desloca, é sinal que o volume do gás está constante, tá? Se o êmbolo não se desloca, é porque o volume é constante. Se o volume é constante, não existe trabalho. Então, se não existe trabalho, o gás não vai realizar trabalho, tá? O gás não realiza trabalho na transformação isocórica. E nesse caso, como é que ficaria aqui, ó, o gráfico? P1T1, P2T2, já sabemos que esse gráfico tem que ser uma reta, né, o crescente, porque se aumentou a pressão, aumenta a temperatura, mas em relação à energia interna, o que foi que aconteceu com a energia interna do gás? Vamos ver ó, o que aconteceu com a energia interna do gás. Como ΔV, que é a variação de volume, é igual a zero, não tem trabalho, certo? Como a variação de volume é igual a zero, trabalho é zero. Só pode ter trabalho se esse êmbolo subir ou descer, enfim. Então, ó, sabendo que a primeira lei da termodinâmica, Q é igual a ΔU mais trabalho, Q é igual a ΔU mais trabalho, e sabendo que o trabalho é zero, ó, o trabalho é zero, então o que, é que vai acontecer com a energia interna, pessoal? A energia interna de um gás será igual à quantidade de calor que ele recebe, tá? Ou seja, se eu estou fornecendo para o gás aqui 1000 joules, estou fornecendo 1000 joules para essa quantidade de gás. Todos esses 1000 joules aqui será convertido em energia interna. Será simplesmente para aumentar a energia interna do gás. Nada vai ser para realizar trabalho, porque o gás não vai realizar trabalho. É como se uma pessoa estivesse te dando R$ 1.000 e você colocou todos os R$ 1.000 na conta, tá? Você não gastou com nada. Você não realiza, no caso aí, o gás não realizou trabalho, ou seja, você não usou nada esse dinheiro. Você guardou esse dinheiro, certo? Então, nesse caso aqui, aumenta a energia interna. Eu posso dizer que houve um aquecimento? Houve um aquecimento. Ó, o gás esquentou, tá? Aquecimento. Basta você ver se a energia interna aumentou. Se a energia interna aumentou ou diminuiu, pode acontecer também, tá, pessoal? De ter uma transformação isocórica, por exemplo, que o gás, eu acho que tem até esse exemplo ali, que o gás ele pode estar perdendo calor. Pode acontecer do gás estar perdendo calor. Se o gás estiver perdendo calor, o que é que vai acontecer? Se o gás estiver perdendo calor? Lá na página 18, pode acontecer também do gás estar muito quente, aqui, ó, ele começar a perder calor para o meio. Então, nesse caso, a energia interna também vai variar, só que como é que ela vai variar agora? Diminuindo, tá? Diminuindo. Então, o gás vai esfriar. Mas vai variar a energia interna sem variar o volume. Certo? Então, na transformação isocórica, se aparece isso numa questão de física, numa prova, um simulado, seja o que for, falar assim, sabendo que o gás sofreu uma transformação isocórica, quanto foi de energia, qual é a variação de energia interna? A variação de energia interna corresponde a toda a quantidade de calor que o gás ganha ou perde, certo? E não existe trabalho nessa transformação. Aí, nesse caso aí, pessoal, tem um cálculo que fala o seguinte, ó, ficou um pouco diferente do meu, mas eu vou tentar mostrar para vocês aqui o seguinte. Para uma mudança de temperatura motivada pela troca de calor, tem-se que para uma massa M de gás, veja bem, se você pegou o gás, você pega o gás, e você vai fornecer calor para a quantidade de gás, então você tem lá, ó, lembra que fórmula é essa daqui, gente? Ó, vocês lembram? Que equação é essa daqui? Lembra essa equação aqui, ó? Q igual a MC. No caso aqui é delta teta, mas pode ser delta T, ó. O livro chama isso de delta T. Isso aqui, pessoal, a gente chama de quantidade de calor sensível, né? Quantidade de calor sensível. Ou seja, se eu estou fornecendo calor para o gás numa transformação isocórica, essa quantidade de calor vai fazer o que mesmo? Variar a energia interna. Se vai variar a energia interna, ó, vai variar a energia interna. Então, quem é que varia a energia interna de um gás? É a quantidade de calor. E essa quantidade de calor tem que ser de que tipo? Sensível. Porque a quantidade de calor sensível altera a temperatura. Se altera a temperatura, altera a energia interna. Então, aqui ó, vai ser QV, MCV, ΔT. Professor, por que tem esse V aqui? Porque isso aqui ó, é uma quantidade de calor específica para uma transformação isocórica. Isocórica, o volume é constante. Esse V aqui é de volume, tá? Ó.
Então vai ficar QV igual a MCV delta θ. Onde CV, esse Czinho aqui, ó, é o calor específico do gás a volume constante. Então, se antes eu dizia assim para vocês, pessoal, ó, o calor específico de qualquer substância é constante, agora a gente vai aprofundar um pouco mais. Se for um gás, eu não posso dizer que o calor específico de um gás é igual em toda situação. Se o gás ficar com volume constante, o calor específico é uma coisa. Se o gás estiver com a transformação, for sofrer uma transformação do tipo isobárica, aí o calor específico já é outro valor. Então, o calor específico de um gás depende de como ele está se comportando, certo? Então, esse CV aqui, ó, a gente chama de calor específico a volume constante. Então, CV é o calor específico do gás a volume constante. O livro simplesmente não mostra que esse Czinho tem que ser de volume constante, tá? Eu estou na página 18. Aí ele faz algumas deduções aqui, ó. Sabe que M é igual a N vezes M, onde N é o número de mols e M é a massa molar. Mas onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar aqui, ó, numa expressão que vai me dar uma grandeza por nome de capacidade térmica molar. A gente estudou o que é capacidade térmica, lembra? Capacidade térmica é uma dificuldade ou facilidade que o corpo tem para o quê? Para aumentar ou diminuir a sua temperatura. Só que agora a gente vai ter que entender um pouco mais o que é essa capacidade térmica molar. Deixa eu só voltar aqui, ó. Era aqui que eu queria mostrar para vocês. Então aqui é o seguinte, pessoal, ó, se a transformação for isovolumétrica, se a transformação for isovolumétrica, ou o quê? Ou isocórica também, tá? Na transformação isovolumétrica ou isocórica, gente, o que é que vai acontecer? Toda a quantidade de calor transforma-se em energia interna. Toda a quantidade de calor que eu forneço para o gás será apenas para aumentar a energia interna do gás. Só que essa quantidade de calor aqui é a quantidade de calor sensível, que eu escrevo como sendo massa, calor específico, variação de temperatura. E o que é ΔU mesmo? ΔU é 3 meios de NR, ó, ΔT. Mas lembrando, gente, que esse Czinho aqui é de volume constante, ó, certo? É o calor específico a volume constante. Bom, esse N aqui, ó, lá na química, gente, na química, N não é o número de mols? Aí vocês lembram que esse N aqui, número de mols, é calculado como sendo como? M dividido pela massa molar. N é igual à massa do gás, né? O gás tem uma massa, dividido pela sua massa molar. Então, a massa molar de um gás, eu posso trocar isso aqui, ó, esse N, por M dividido pela massa molar. Então, vai ficar M, calor específico a volume constante, ΔT, ó. Deixa eu ajeitar esse ΔT aqui, ó, variação de temperatura, é igual a 3 meios vezes, aqui em N mesmo, número de mols. Só que que número de mols é esse? É a massa do gás, ó, a massa do gás, dividido pela massa molar, dividido por Mzão, vezes R, que é a constante universal dos gases, vezes a variação de temperatura. Nota que aqui eu posso cortar, pessoal, ΔT, ó, posso cortar ΔT, e aqui eu tenho massa, né, ó. Aliás, eu posso, deixa eu ver aqui, eu posso cortar essa Mzinho aqui, ó, cortar esse Mzinho aqui, e vai ficar como? Vai ficar apenas que calor específico do gás a volume constante é igual a 3 meios de R. E aqui tem um M, né, embaixo, ó, esqueci de colocar, tem um Mzão aqui embaixo, certo? Gente, ó, se eu pegar esse Mzão aqui, ó, estão vendo esse Mzão aqui? Se eu pego ele, passo ele para esse lado de cá, ó, como ele está dividindo, passou multiplicando, de forma que vai ficar M, Czinho, ó, Czinho, igual a 3 meios de R. Não sei se vocês vão lembrar que a gente viu isso ainda nas aulas presenciais, mas uma maneira da gente calcular a capacidade térmica, uma maneira de você calcular a capacidade térmica de um corpo é como? Ou você pega a quantidade de calor e divide pela variação de temperatura, ou outra maneira de você calcular a capacidade térmica de um gás, ou de um corpo qualquer, é fazendo isso aqui, ó. Capacidade térmica de um gás é mCzinho, tá? Depois você dá uma olhadinha lá na aula de calorimetria, que você vai ver essa fórmula no seu caderno, ó.
capacidade térmica é M vezes Czinho. É a mesma coisa que eu cheguei aqui, ó. Eu posso dizer que isso aqui, ó, é uma capacidade térmica também, ó. É um Czinho vezes uma massa. Aqui em cima eu tenho um Czinho vezes uma massa. Só que tem um detalhe, pessoal. Essa massa não é a massa do gás, é a massa molar. Então, em vez de eu chamar de capacidade térmica normal, qualquer, é capacidade térmica molar, ó. Capacidade térmica molar do gás. 3 meios de R, certo? Então, ó, como é que eu vou calcular a capacidade térmica molar? 3 meios de R. Quem é R? A constante universal dos gases. Aí percebam o seguinte, a capacidade térmica molar, ela é constante? Ela é constante. Por quê? Porque ela não... O 3 é constante, ó, o 3 é constante, o 2 é constante, isso aqui é da fórmula, e o R não é a constante universal dos gases, que também é constante? Então, isso aqui é a capacidade térmica molar do gás a volume constante, tá? Dê um destaque a essa expressão aqui, porque se for necessário utilizar ela, vocês vão utilizar essa equação aqui para calcular o quê? Capacidade térmica molar. Vou botar aqui mesmo. Então, isso aqui, gente, ó. Capacidade térmica molar. Certo? Capacidade térmica molar. Inclusive, ó, dessa equação aqui, né, ó, cadê ela? Ó, e essa daqui, não tem problema nenhum também de eu chamar isso aqui de calor específico molar, ó, calor específico molar do gás. Na verdade, é só ver o seguinte, pessoal. É você só ver que se onde tiver o emissão, tudo agora como é emissão pra gente, é molar, tá? Capacidade térmica do gás, capacidade térmica molar e calor específico molar. O livro não mostra, ele não se preocupa em falar do calor específico molar do gás, tá? Só da capacidade térmica molar do gás, 3 meios de R, tá? Professor, eu posso usar essa capacidade térmica molar do gás para qualquer situação? Não. Somente quando a questão falar que o volume for o quê? Constante, certo? Quando for constante, você já sabe. Usa essa fórmula aí. CV é a capacidade térmica molar a volume constante. Certo? Aí ele fala assim, a capacidade térmica molar ou calor molar, outro nome, do gás a volume constante representa a quantidade de calor que um mol desse gás precisa para variar a temperatura. Ou seja, isso aqui, pessoal, representa o quê? Representa a capacidade térmica do gás, tá? Quanto de calor o gás precisa receber para variar, no caso, em 1 Kelvin, a sua capacidade térmica molar. Certo? Isso aqui, então, seria para uma transformação do tipo isocórica. Lembrando que vocês não precisam fazer isso que eu fiz, tá? Essa dedução todinha, inclusive essa dedução está no livro. Só precisa saber quando for situações em que a questão te peça para calcular a capacidade térmica molar do gás a volume constante, 3 meios de R. Ah, e um detalhe, tá? Preste atenção aqui, um detalhe importante. Esse R, inclusive na química e na física, o R pode assumir dois valores. O R pode ser 0,082, ó, atm litros por mol Kelvin. Eu sei que o númerozinho é feio, mas é esse número mesmo. Isso aqui é a constante universal dos gases. Ó, esse R pode assumir esse valor aqui, tá? atm litro por mol Kelvin, ou R pode assumir o quê, ó? 8,31 joules por mol Kelvin. Qual é que eu vou usar aqui, ó? Qual é o R que eu estou falando? Gente, eu estou falando de qual R? Eu estou falando do R que vale 8,31. Por quê? Porque eu acabei de falar para vocês que a capacidade térmica molar representa a quantidade de joules que um mol de gás precisa para variar a sua temperatura em 1 Kelvin, certo? Então, na verdade, é isso aqui, ó. Você vai sempre colocar 8,31. Se você colocar 0,082, dimensionalmente, a resposta vai bater errada. Certo? Dessa parte aqui, ó, gente, dê um destaque nisso aqui. Alguém quer pegar essa dedução? Tá no livro também, tá? Só não tá tão detalhado assim como coloquei. Mas aí na página 18, onde tem um C e um V igual a 3 meios de R, isso é o que ele está chamando de capacidade térmica molar a volume constante.
certo? R é a constante universal dos gases. Eu acho que toda vez que eu fecho meu... Aliás, só minimizo o slide, ele fecha completamente de novo. Professor, Oi. é 9h50, a gente para agora? Sim, desculpa, 9h50. Dá uma paradinha, gente, que é o tempo que eu olho aqui esse. 10 horas a gente volta.